Então, a partir de agora, o evento está sendo gravado, tá bom? Prazer, meu nome é Daniela, eu sou parceira da Priscila neste trabalho do terceiro sábado, que a gente trata de temas como família, educação dos filhos, adoção, entre outros, né? Não só de adoção. Peraí, eu tirei o WhatsApp daqui, porque estava fazendo barulho. E, e a gente trata nesse terceiro sábado os temas relacionados à adoção, à família, educação dos filhos, né? E a gente traz temas geralmente ligados ao processo de habilitação, ao processo que as famílias estão vivendo, quando os filhos chegam, do perfil, a gente vai trabalhando esses temas durante o ano, tá bom? Então a gente agradece a presença de todos. Hoje esse tema é super importante, é um tema que a gente trabalha todo ano, ele é um tema obrigatório no nosso círculo de 11 reuniões no ano. A gente só não faz reunião no mês de janeiro, mas de fevereiro a dezembro a gente faz todas as reuniões, né, com esses temas. E esse a gente considera um tema obrigatório. E por quê? Porque ele é de suma importância. A partir do momento que a gente decide adotar, então essa foi a primeira opção, decidimos adotar, a segunda opção é fazer a revelação da adoção para essa criança, para esse filho que está chegando no nosso seio familiar. Então, hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, é uma pessoa que está conosco há muitos anos, que nós vimos todo o processo de habilitação, igual vocês que estão começando agora hoje, quem é a primeira vez, bem-vindo. E assim como vocês, a nossa convidada chegou há alguns anos atrás, eu não sei precisar o ano, foi 2007, né, Adri? 2006, não lembro o ano, mas nós vimos todo o processo de construção dessa família, da chegada da sua filha, da sua história, e hoje ela é uma voluntária do nosso trabalho e está aqui como parceira, como convidada na reunião de hoje, porque ela tem muito a acrescentar através da experiência dela. Porque além de teoria, a gente gosta de trazer experiências, relatos de prática, relatos de vida, porque são esses relatos que vão nos tornando possíveis as sensações do que a gente acha que às vezes é inimaginável. Você fala, nossa, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou viver uma situação dessa? Situações que às vezes a gente não se vê vivenciando, com esses relatos de prática, com esses exemplos que a gente traz, a gente observa que é possível, que é viável, né? Então, obrigada, Adri, pela presença. Gostaria que você se apresentasse, por favor. A Priscila, que fala com todo mundo pelo WhatsApp, que faz todas as inscrições, ela está em trânsito, ela teve um compromisso hoje de um outro trabalho, uma outra frente que a gente tem na Calanto, que é do Grupo Grão, que é um trabalho que a gente faz com os adolescentes em vulnerabilidade social. Então, ela está hoje ausente em decorrência desse trabalho, tá bom? Também trabalhando pela Calanto, mas não conosco aqui na nossa reunião hoje. E então, por isso que geralmente sou eu e a Priscila nessas reuniões, e hoje ela está em trânsito, então ela vai entrar na reunião, mas talvez caia o sinal, caia, né, porque ela está longe e está ocupada, né, com uma outra situação, também da Calanto. Então, peço a compreensão de vocês para algum problema técnico, alguma situação que eu não saiba responder, porque é ela que toma conta de tudo isso. Acabei de falar para ela, falei, Pri, você precisa me ensinar, porque numa situação dessa eu queria te ajudar e não posso. Me deu até dor de barriga, porque eu não sei resolver. Sou... Como ela sabe que eu não sei resolver, ela pega tudo para ela. E aí eu não sei fazer, então ela que resolve, tá bom? Mas então, por isso eu estou justificando a ausência dela e agradecendo a presença de todos aqui. Dri, vamos lá?
Oi, pessoal, boa tarde, ótima tarde. Meu nome é Adriana, né? Eu tenho 48 anos. Eu conheci o Acalanto em 2009, Dani, foi 2009, né? O meu processo de adoção foi em 2008, e aí eu cheguei ao Acalanto, né, indicado pela Vara, em 2009. E aí a Letícia chegou em 2010, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história, eu, Adriana, filha adotiva, né? Uma adoção à brasileira, né? Antigamente, né? Se falava adoção à brasileira, né, Dani? A minha mãe biológica, né? Seria não, era a irmã da minha mãe adotiva. Então, tudo dentro da família, né? Então, chamado essa adoção à brasileira, né? Então, eu conheci a minha mãe biológica, mas nunca chamei de mãe, né? Sempre teve essa separação, esse conhecimento, né? É, é, de mãe e conhecer a minha mãe biológica, mas chamava de tia. Então, eu sempre tive isso muito bem claro, né? Dentro de mim. E falando desse tema de revelação, eu já comecei a sentir, né? Isso, né? Dentro da minha própria experiência como filha adotiva. Então, eu me recordo exatamente o local, a forma, as palavras com que a minha mãe e a minha irmã mais velha me revelaram que eu era adotiva, né? Então, eu tinha 7 anos e um dia elas me chamaram e falaram: sabe aquela sua tia que você passa as férias? Então, ela não é a sua tia, é a sua mãe biológica, né? A minha irmã não podia cuidar de você, então a gente fez tudo na família para que ficasse na família. Eu, criança, 7 anos, virei as costas, ok, né? E vida que segue, né? E vida que seguiu muitos anos, porque antigamente, né, ainda se hoje fala de tabu sobre revelação, né, Dani? Antigamente, você imagina antigamente, né? Então, era aqueles segredos de família que falava e muitas vezes nem se falava sobre o assunto, né? E então eu não tive essa constância da conversa sobre a revelação, mas me recordo porque foi uma passagem muito marcante para mim. Então, quando eu estava na adolescência, entendendo melhor a situação, então eu pude questionar, querer saber mais da minha história com a minha mãe e por conviver também com a minha mãe biológica, também conhecendo algumas coisas da minha história, né? Então, falando de mãe, depois eu vim entender como mãe a preocupação que a gente tem, né, com a revelação, o medo que a gente tem da revelação. Será que se eu falar, será que o meu filho vai querer conhecer a mãe? Como funciona? Mas eu só vim ter essa conversa com a minha mãe biológica já depois da minha filha, né? Então ela sempre falava que ela tinha esse medo, né? Uma porque convivíamos na família, né? De eu querer ir para minha mãe de origem, e outra pelo próprio medo, né? Então existe essa questão. Então eu já tinha isso dentro de mim, todo esse contexto, o quanto a gente construiu essa história de verdade, né? Então, quando eu entrei no processo de adoção, né? Nós tentamos gravidez, né, de forma natural. Então, assim, eu tinha muito claro essa questão da vontade da adoção, né? E o meu marido também tinha uma história de adoção na família, a irmã dele era adotiva. Então, a gente sempre falou, olha, vamos então ter um filho biológico e vamos adotar. Então, isso era muito claro. Depois de todo o processo, né? A gente não conseguiu a gravidez natural, a gente entrou no processo de adoção. Então, para a gente, essa decisão de querer um filho adotivo, né, uma forma de constituir família, estava muito, muito claro, apesar que a gente passou as frustrações, né, de não poder gerar, trabalhamos esse luto, né, no Acalanto também conversa muito sobre esses lutos, né, então a gente trabalhou isso e aí eu cheguei no Acalanto em 2009. A minha filha chegou em 2010, com 3 meses. Então, uma vez eu estava igual vocês, né, numa palestra, a gente tinha uma palestra, era palestra presencial, e aí a fundadora do Acalanto, né, a Cíntia,
falou sobre o tema de revelação. Falei, nossa, né, então já está tudo certo. Quando a Letícia tiver 7 anos, né, eu revelo para ela e está tudo certo. E aí, tudo desconstruído, né? Não era nada do que eu pensava, né, de como aconteceu comigo, apesar da experiência que eu tinha. Aí a Cíntia trouxe para mim uma nova forma, né, uma nova forma de revelação que me fez refletir, entender, né? Ela chegou e eu nunca esqueço, né, a palavra dela. A revelação, é, né, dependendo da idade que a gente adota, a criança, ela é desde o berço, né? E eu com a Letícia tinha 3 meses, né? Eu falei, nossa, como assim desde o berço, né? E ela falou, e aquilo naquele primeiro momento não fez tanto sentido. E aí ela falou, não, porque você, às vezes, a criança está dormindo, então você chega lá no berço e fala, né? Fala, né? Eu tô falando do berço porque a Lê tinha 3 meses, mas não importa, a criança está dormindo, se ela não tem ainda essa questão da revelação, e aí você vai conversar com ela. E aí ela falou isso e tudo bem, eu voltei para casa, eu falei, nossa, e agora, né? Agora gerou uma dúvida aqui, como que eu vou fazer isso, né? Porque na minha cabeça eu tinha que, bom, se minha mãe falou para mim com 7 anos, era assim que eu tinha que fazer. E aí um dia eu falei, bom, eu vou fazer vou seguir o exemplo da Cíntia. Então eu aí a Letícia estava dormindo no berço e eu fui, né, ao lado e fui conversando, olha, filha, você é minha filha do coração, você foi muito esperada. E aí fui lembrando de toda a trajetória, né? Desde quando eu cheguei no Acalanto, o processo, nós ficamos 2 anos e 8 meses aguardando, né? Desde a aprovação, tudo. Nossa, mas assim, eu debulhei em lágrimas. Comecei a chorar, de soluçar. Naquele momento, eu entendi o porquê que a Cíntia falou, né? Que é desde o começo, a revelação é muito para nós, né? A gente tem que ter muito claro dentro de nós essa questão, como a Dani falou no começo, né? Eu acho que a primeira coisa é a decisão de querer entrar num processo de adoção. A segunda é a revelação, né? É, não deixar, né? Saber que essa história eles têm direito, né, de saber da história deles, né, construir uma história dentro da verdade. Mas isso, gente, é assim, o meu marido ele já pensava totalmente diferente. Ele achava que assim não deveria revelar. Ele achava que quando chegasse a criança, o processo, a história ia começar ali, se apagava tudo que tinha acontecido, né? Então, na cabeça dele, ele pensava que era isso, que era para esquecer todas as coisas ruins que estavam no passado e vamos começar uma nova. E aí a Dani trabalhou bastante, o Beto, né, Dani? E bastante reuniões, né? E ele foi entendendo essa questão, foi amadurecendo, isso tudo, gente, foi antes da Letícia chegar, né, nas reuniões. Foi amadurecendo, então quando ela chegou, ele tinha já essa percepção da revelação, mas não foi tão simples na prática, tá? Então, assim, aí eu consegui fazendo isso no berço, e vim entendendo que a revelação não é simplesmente revelou e esqueceu. Vai ter momentos, fases, não é o tempo todo que você vai estar falando, mas a criança, né, o seu filho, ele vai sentir isso, essa necessidade de saber, de perguntar a história. E foi assim que eu fui fazendo com a Letícia, né, desde o berço, depois quando ela tinha um pouquinho mais de entendimento, com 3, com 4, quando eu cheguei numa fase que eu fui falar para ela, aos 3, 4 anos, você não nasceu da barriga da mamãe, eu já não tinha mais toda aquela explosão de emoção, né? Então eu não me debulhei em lágrimas em cima dela, né? Eu fui conseguindo tratar isso de uma forma mais tranquila, porque essa revelação é para gente também. Por exemplo, quando ela chegou, e a revelação é para os vizinhos, a revelação é para os amigos, quando a gente entra num processo de adoção. Não sei como vocês estão aí, né? Muitos habilitados, ou aguardando habilitação, mas como é essa revelação para vocês com a família, com os amigos, né? Porque quando a gravidez, né, normal, né? As pessoas falam, né, da gravidez e nós, né? Então também existe isso, né? Meu marido não era muito de conversar sobre isso. Eu já conversava mais.
mas as coisas vão acontecendo. Então, quando a Letícia chegou, você imagina, de madrugada, criança, 3 horas da manhã chorando, né? E aí não deu 3 dias para baterem na minha porta. O vizinho bateu na minha porta e queria saber, nossa, tem criança chorando? Você está olhando algum sobrinho? E eu, não, é minha filha. Nossa, e ela olhava para mim, e eu deixando, e ela queria perguntar alguma coisa, né? Não, não, mas ela é minha filha. Sua filha? Mas eu nem te vi grávida. Ah, mas a senhora não ia ver mesmo, né? Então a gente vai percebendo que a revelação é, é o tempo todo a gente vai trabalhando isso dentro da gente e com as pessoas ao nosso redor. Então, se a gente não tiver isso bem definido, né? Ai, que linda, mãe, maravilha, né? Aí você vira santa. Não, mas eu só queria ser mãe, né? É, e aí você vira santa, fica, ai, que caridade, ai, que bom que você está fazendo isso. E passava muito tempo. Eu sei que a Letícia já tinha 3 anos, às vezes eu saía com a Letícia, essa mesma vizinha, ela batia no meu ombro e falava assim, a Letícia do meu lado. Olha, ela é muito parecida com você, você não precisa falar para ela a verdade. E a Letícia do meu lado. Tudo bem, você vai falar, tinha 3 anos, mas eu falava assim para ela, olha, isso está muito definido com a gente, né? Ela sabe da verdade. Então, assim, a gente vai se deparar o tempo todo com essa questão da revelação. Então, isso, assim, foi as minhas experiências de revelação com a Lê, né? Até essa fase de 4, 5 anos. Até então, eu falava assim antes, né? Beto, a gente tem que falar, a gente tem que conversar, porque eu acho que vocês também vão passar por isso. Talvez um tenha mais claro essa questão da revelação, talvez o outro não. Então, quando ela chegou, eu falava assim: olha, você viu, a Cíntia falou, a gente precisa falar desde o berço, a gente precisa conversar. E ele tinha muito essa trava, né? Então, também, para trazer para vocês essa experiência que eu acho muito importante, é isso, cada um também, como casal, vai ter o seu momento. Às vezes, um tem melhor trabalhado isso dentro, o outro não. Então, a gente também se respeitar como casal, e isso vai acontecer depois naturalmente. Por quê? Eu falo isso para vocês. A Letícia, acho que tinha 5 anos, então eu já conversava, eu já falava tudo isso para ela. Um dia eu estava lavando louça, ela chegou, foi na sala e falou assim: pai, é verdade que eu não nasci da barriga da minha mãe? Ai, eu até desliguei assim, parei de lavar a louça para não fazer um barulho da cozinha para eu escutar, né? Eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu ia lá na sala. Falei, e agora, o que vai dar disso, né? Aí ele sentou, acho que ele assim se assustou também com a pergunta dela, né, com o questionamento dela. E aí os dois ficaram sentados, e ele falou: "É verdade, filha. E como que foi, pai?" E aí ele contou, né? Olha, você tá no abrigo, a gente foi visitar você. Ah, tá. Eles se abraçaram. Nossa, e eu chorando na cozinha, né? Porque assim, o que que aconteceu? Ela, né, abriu essa permissão para ele se soltar, para ele conversar, para ele ver também que isso era, de que forma ela estava encarando isso, né? E ao mesmo tempo ela queria a afirmação dele. Será que é verdade tudo isso que a minha mãe fala, né? Então, e aí foi lindo. E aí, desse dia em diante, eu acho que ele se sentiu mais leve também para conversar com as pessoas, né? Eu percebia que ele tinha uma trava. E até hoje, tá? Tem certas conversas que a Letícia vem para mim. Ela vem conversar comigo, né? Mãe, como que era o nome da minha mãe? Olha, a mamãe não sabe. Então eu conto para ela o que eu sei, que realmente o caso dela a gente não sabe, né? Não teve, ela não tinha registro, né? Não foi registrada, né? Então, assim, teve o registro pelo fórum, mas, assim, foi um nome fictício, né? Então, a gente vai falando para ela. Então, a revelação, ela tem fases, ela vai tendo fases, né? É isso Então, às vezes, mesmo. vocês podem estar pensando também, ah, mas a minha habilitação, né? A minha habilitação é de uma criança de 5, 6, 7 anos, né? Ela já vai saber. Aí você vai pensar assim, ai, que legal, né? Então, eu não vou precisar fazer a revelação. Mas eu acredito que existe sim os momentos, porque a criança também vai saber história. Tem coisas que talvez a criança não tenha preparo e que vocês saibam no fórum, no começo, e que a criança não vai ter ainda maturidade para saber a questão dela, né? Então vai ter depois esses questionamentos, como que a gente vai falar, de que forma a gente vai falar, né, Dani?
uma outra coisa que eu aprendi muito com vocês sobre essa questão da revelação é que a gente escutava casos, né, de pais que no momento depois de uma briga, de uma discussão, né, ai, olha, porque a sua mãe não te quis, ou porque saber da verdade e falar, né, olha, sua mãe, ela era usuária de droga, por exemplo, né, enfim, qualquer exemplo, nunca denegrir a imagem dos pais de origem, né? Eu acho assim, eu sempre tentei trabalhar isso com muito respeito, porque a minha mãe sempre fez isso, né? A minha mãe biológica, ela era alcoólatra, né? Então, a minha mãe nunca, né, falou de uma forma desrespeitosa, porque isso forma também a autoestima dos nossos filhos, né? Então, indiferente da gente conhecer a origem, a história, a gente ter muito esse cuidado, né? Então, eu sempre trato com muito carinho, porque hoje a Letícia está com 13 anos, e hoje os questionamentos dela é assim, mãe, por que que ela não me quis? Será que eu era ruim? Não, filha, você não era ruim. Mas por que que então meu pai e minha mãe me abandonaram? E aí eu explico, não, filho, olha, eles não puderam, né? Tinham, talvez não tivessem uma condição financeira, a mamãe não sabe o motivo real, né? Mas ela te amava muito, porque imagina uma mãe, né, abrir mão do seu filho porque não conseguia. Então, assim, eu sempre tento até hoje trazer, e ela chora. Ela tem esses momentos de choro, ela tem esses momentos da rejeição, do abandono, né? Então eu tento trabalhar é, naquilo que eu sei, né, do meu coração. Então assim, hoje ela não sabe toda a real, né, situação como foi, né? Ela foi entregue num posto de saúde, né? Então assim, a gente tem o vídeo, eu tenho matérias, eu tenho tudo ali, a historinha para um momento que a gente sentir que ela tem esse preparo de conhecer, né, a história dela. E então eu sempre trabalho isso com muito amor e carinho, e sempre falei, desde quando ela chegou a tristeza de uma mãe que trouxe alegria para minha família, né? Porque eu não imagino, né? Eu não sei qual é a situação, qual foi a verdadeira situação dessa mãe, né? Dessa mãe biológica. Então, eu trato isso com muito carinho. Ai, Dani, eu ficaria conversando aqui, eu acho que tem alguém Não, quem tá com o áudio ligado, desliga, por favor. é, Obrigada. eu acho que Desculpa, tem. tá dando interferência. É. Então, Dani, assim, eu não sei se eu falei muito rápido, se eu fui claro, um relato aqui da minha história. Assim, não tem script, é vivência, é coração, cada um vai sentir, né, o seu momento, né, mas tenham certeza, assim, depois momentos em escola, eu tenho fotos, né, do nosso processo de adoção, quando foi a primeira vez que a gente decidiu a adoção, quando o papel foi aprovado, então, assim, a gente guardou, tinha tudo guardado, tem uma fotinho, então vai ter momento na escola. Hoje mudou muito, né, essas questões, até da gente ir trazendo, desmistificando o preconceito em escola, mas assim, eu tinha aquela foto, né? Traz aquela bendita foto de quando você está grávida, né? A árvore, a Dani até falava disso, né? Da árvore genealógica, né? Do seu filho. Então eu tinha uma foto minha, né? Meu marido e a gente aguardando, né? Então eu sempre mostrava para ela, filha, esse foi o momento da sua concepção, que a gente decidiu, que a gente foi aprovado no fórum, né? Então eu acho que a revelação é tudo isso, gente, é ser o verdadeiro possível, né? Fazer com que eles se sintam seguros, né? Pela história, eles têm o direito. E eu falo mesmo de coração, eu me preparo lá na frente, se ela falar assim, mãe, eu gostaria de saber mais da minha origem. Olha, filho, o que a gente sabe é isso, porque realmente a gente não teve nenhum registro com o nome da mãe, né? Mas eu preparo. Por que que eu estou dizendo isso agora para finalizar essa minha experiência? Porque esse medo que nós, pais adotivos, eu também senti, né? A gente tem esse medo, essa insegurança no começo, a gente Oi, Adri. Adri, caiu?
Bom, gente, vamos esperar a Adri voltar. Vocês estão me ouvindo? Tá, então não fui eu que caí. Márcio, você teria alguma. Você está com a mão levantada? Você tem alguma pergunta para. Isso. Oi, estão me ouvindo? Sim, te Ótimo, ouvindo. obrigado. Então, nós, aqui na nossa família, nós temos uma filha biológica de 10 anos, Bianca, e já há alguns anos nós decidimos, aliás, dia após dia, mês após mês, é, hum, amadurecendo essa ideia e essa intenção de adotarmos uma criança. Tá? Não só Tá, pela minha filha Bianca, mas também por mim e pela minha esposa. Hoje eu tenho 54 anos, minha esposa tem 42, então, e a gravidez dela, da nossa filha Bianca, foi bem complicada, foi assim, muito arrastada, foi um milagre, e graças a Deus hoje ela está aqui para contar esse milagre. E então decidimos que sim, adotaremos uma outra criança. Então, legal. só que não será uma recém-nascida, será uma criança de 7, 8, 9 anos, então não terá essa revelação. Então, assim, dentre todos os participantes, enfim, como que seria essa condução de com a criança, né, a nossa relação pais e irmã com essa nova irmã que irá chegar, em relação a não haver uma revelação, porque ela já sabe que ela é adotiva. Então, como que é essa condução do dia a dia, do acolhimento? Nós, claro que isso é um instinto materno e paterno de acolher essa criança e dar todo o carinho, igualmente que nós já demos à nossa filha. Mas assim, não haverá esse lance de adoção, desculpa, de revelação. Então, como seria esse processo? Caso alguém tenha algum exemplo, enfim, ou como nos aconselhar, como nos dizer como possivelmente seria. É muito interessante essa pergunta. A Adriana até comentou aqui. Gente, a Adriana conseguiu voltar? Sinaliza aí, Adri. Ah, ela acabou de falar que caiu a internet. Voltei. Tá, Odri, o Márcio fez a pergunta exatamente do exemplo que você deu, né? De uma criança mais velha que vai chegar já numa família e, teoricamente, não tem a necessidade de fazer essa revelação. Porém, a gente sempre. Por que que as pessoas. A gente ia fazer uma introdução, né? E a Adri ia fazer o relato de prática dela depois. Por um compromisso pessoal, ela preferiu fazer o relato antes e depois a gente vai fazer a parte da apresentação, né? E nessa apresentação vai mostrando os motivos das pessoas não quererem fazer essa revelação em algum momento, né? Pelos próprios mitos da adoção, de falar que o filho adotivo pode ser um filho marginal, que vai te assaltar, que vai te matar, que vai te ferir, que vai. Então você não conta nem para o filho, nem para todo mundo da sociedade que você tem um filho adotivo, para você não ouvir esses mitos, né, que permeiam aí o universo da adoção. Outra situação é o medo também da família achar que a criança vai querer procurar a família de origem e você vai perder o seu filho, e você tem essa insegurança, né, de achar que ele não te ama, então, ou em qualquer situação de briga, de impor uma imposição de limites, alguma coisa, a criança fala, ah, então eu não vou mais morar com você, eu vou procurar minha mãe de verdade, minha mãe biológica, né? Esse tipo de situação que a gente gostaria de evitar com a questão da revelação. Nessa questão, Márcio, eu trabalharia de uma forma muito natural. A gente tem que ir desmistificando essas teorias em torno da adoção, né? Então, tirar que a adoção é uma coisa marginal, tirar que a adoção é uma coisa ruim, tirar que a adoção é uma situação de tapa-buraco, de caridade, de inúmeras situações, tá? Pense em qualquer coisa que já te falaram sobre adoção, né? Tudo, qualquer situação de impossibilidade, de dificuldade,
todas as questões que as pessoas falam, eu não quero adotar porque é assim, porque é assado. Então, isso tudo vai gerando aquela opinião coletiva no universo da adoção. Então, eu acho que a primeira coisa é você como família, né? Você tem uma filha e ela está participando desse processo, ela está envolvida nesse processo. Então, se a criança que chegar vai chegar já sabendo que ela foi adotada, já é uma situação diferente. Vocês vão ter que trabalhar a questão do acolhimento, a questão dela ser pertencente a essa família, como que vocês vão elaborar esse pertencimento, como que vocês vão acolhê-la, como que vocês vão recebê-la, né? Se ela vai ser mais uma na sua família, na sua casa, ou se ela vai ser a sua filha mesmo, ou se ela vai ser uma pessoa que está ali por qual motivo, né? Você tem que ter bem claro qual é o motivo que você está querendo dar esse irmão para Bianca, essa irmã para Bianca, né? E todos têm que estar muito envolvidos e falando a mesma linguagem, porque é muito importante vocês estarem alinhados nisso, que foi que a Adriana comentou, né? O Beto tinha um medo de falar para a Letícia. Eu lembro das reuniões da Calanto. Odri, eu tinha uma memória de você estar na Calanto antes de eu retornar, mas não, você veio depois, né? Você vê, eu falo que eu lembrava que eu tinha acompanhado o processo, mas eu achava que você estava antes. E eu lembro do Beto falando do medo dele, da insegurança dele de falar. E ele falava e ele tremia, ele chorava, porque ele tinha medo de perder a Letícia, ele tinha medo que a Letícia fosse querer viver com a mãe de origem, principalmente, né? Pela própria história da Adriana também, que a Adriana viveu com a mãe de origem, né, Adri, de uma forma periódica, mas viveu, né? Então, assim, são situações muito diferentes, muito sensíveis de serem trabalhadas. Então, você, a sua esposa, a sua filha, tem que estar bem coerentes, bem coesos nas ideias de como que vocês vão fazer para recebê-la, para que ela se sinta bem, e conversar abertamente sobre o assunto, porque eu acho que a conversa, a informação, ela traz tranquilidade. Todo segredo, toda situação que for escondida, que for uma situação que ela não possa saber por algum motivo, que todo mundo saiba, menos ela vai se sentir traída, ela vai se sentir prejudicada nessa relação, porque ela Excluída, né? é excluída, porque ela sabe que todo mundo está sabendo algum segredo, ela não sabe qual o segredo que é, mas ela sabe que tem alguma coisa ali enrustida, né, embaixo do tapete, que todo mundo sabe menos ela. E às vezes ela pode gerar essa sensação de desconforto em algum sintoma, então pode ser em algum sintoma de rebeldia, algum sintoma de malcriação, algum sintoma de que vai enfatizar aquilo que as pessoas falam, tá vendo? Ela tem esse comportamento porque ela é adotada. Tá vendo? Ela faz isso porque ela viveu tal história na vida dela, na família dela, na gestação dela, a mãe dela fazia tal coisa, então por isso que ela é assim. Tá vendo? Então, todas essas situações que a gente vai envolvendo a adoção tem que ser muito bem conversada com a criança, mas assim, não é tudo que a gente pode falar para a criança que chegou da história dela, e também não é de qualquer forma que a gente pode falar a história da criança. Então, provavelmente, essa criança que vai chegar para você, né, você colocou um perfil amplo, já de um perfil mais velho, ela é uma criança que tem uma história, que tem uma origem, e ela pode sim querer saber dessa história, dessa origem, ela tem o direito de conhecer a história dela. Porém, você não vai contar para ela se ela sofreu maus tratos, assim, porque a sua mãe te batia. Você veio parar no abrigo porque a sua mãe bebia, era alcoólatra ou drogada, vivia na rua, vocês viviam revirando lixo, e aí a sua mãe perdeu vocês. Não é assim, né? Porque existem formas e formas de a gente contar uma notícia. É só vocês verem pelo jornal. Jornal de uma emissora, né, que não é tão sensacionalista, faz uma faz a manchete sem comentário. Daí tem aquele Cidade Alerta,
da Atena, que fica ali mastigando aquela notícia, e vai buscar até a unha encravada, a história da unha encravada do vô, do bisavô, entendeu? Então, assim, para quê? A criança tem direito a saber a origem dela, a história dela e como aconteceu para ela chegar ali, até vocês. Porém, tem que ser de uma forma bendita, sabe? Não bendita no sentido do contrário de ser dita de uma forma ruim, o maldito. Sabe aquele termo maldito? Cabe bem aqui. A forma bendita de dizer é suave, contando a história tranquilamente, com palavras adequadas para a idade dela, com palavras Só um minutinho. Desculpa, meus filhos entraram aqui, interromperam. Então, existem formas e formas da gente comentar. Essa estratégia que a Cíntia, que é a fundadora da Acalanto, aliás, gente, a Acalanto esse ano, em dezembro, vai fazer 30 anos de fundação. Então, essa história que a Cíntia, que é minha sogra, eu sou casada com o filho mais velho dela, né, que é a fundadora da Acalanto, contou para Adriana na época, uma forma muito boa de você ir falando para a criança. Então, a criança dorme, você vai falando para ela, porque o subconsciente dela vai entendendo que tem alguma coisa que ela precisa saber. E talvez, quando você for contar para a criança, ela já vai ter essa história no imaginário dela, porque ela ouviu de alguma forma. Ué, mas ela não estava dormindo? Estava, mas quando a criança está dormindo, ela escuta o que a gente fala. Tanto que tem aquelas teorias que falam para a gente falar para a criança que a gente ama, falar para a criança que a gente acredita nela, acredita que ela é capaz, que ela vai dar certo na vida, que ela é perfeita. Pessoal que tiver com o áudio aberto, pode desligar, por favor? Eu não estou conseguindo identificar aqui quem é. E ela vai entendendo. E sem contar que você. Gente, eu não estou conseguindo identificar quem que está com o áudio ligado. Acho que é Marilene. Mas até eu achar aqui nos quadradinhos para desligar. Eu- Enfim. E você, Adri, está como co-host, você consegue ir colocando no mudo, por favor. Se você achar a pessoa. Então, assim, outra coisa, né, que a Adri comentou, é que além da criança ir ouvindo, dormindo, você vai treinando as suas emoções. Então, a primeira vez que você vai falar para a criança, você vai se debulhar em lágrimas, você vai sofrer, porque você vai estar contando para ela uma situação que é muito difícil para você. Como que eu vou contar para minha filha que ela não nasceu de mim, que ela nasceu para mim, mas ela não nasceu de mim e não veio pelas vias naturais, normais, e que a adoção, ela é uma via de parentalidade tão legítima quanto a maternidade, a paternidade biológica, né? Então, assim, é uma forma linda da gente construir família, mas a gente tem o medo de contar, porque a gente não quer perder, a gente acha que o amor do filho vai ser temporário, né? Então, na primeira briga, na primeira desavença, na primeira contrariedade, a criança vai querer encontrar a sua família de origem. Não que ela não tenha o direito, tá? Ela vai ter o direito, sim, de encontrar a família de origem dela, de ir atrás, no momento certo, no momento que vocês acharem oportuno e que ela quiser saber essa história, porque faz parte da vida dela. E é isso que nós pais temos que entender. Isso vai independer da sua vontade como pai ou mãe adotivo. Porque um dia ela vai
ela pode querer sim saber a origem dela. E aí ela vai contar com quem para poder contar para ela a coisa mais importante da vida dela, que é a história da origem dela. Quem que ela quer ter ao lado dela neste momento? Né? Uma mãe insegura, um pai inseguro que tem medo de perder, ou uma família que elaborou uma situação, que treinou, que está lutando contra os seus medos, está entendendo que isso é importante para o seu filho e pode estar do lado para ajudar nesse processo. Né? Não é fácil, né? Márcio, você está com a mão levantada? Você gostaria de concluir? Isso, eu tenho mais duas dúvidas. Tá. Tá claro meu áudio? Não, tá bom, tá bom. Tá Pode bom, tá. Primeiro, assim, nós, pais que adotaremos uma criança, nós temos acesso à origem, à história da criança? E a segunda pergunta é, digamos, né, como a nossa intenção, adotar uma criança entre 8, 9, 10 anos, minha filha hoje, minha filha biológica, está na quarta série e tudo correndo bem, ano que vem vai estar na quinta série. Como que fica essa questão da introdução na educação, na escola pública ou particular, enfim, ela já tem um acompanhamento? Como que fica essa introdução no, na educação, por gentileza? Tá. A primeira pergunta foi a respeito da... De termos acesso à sim. história, seja parcial ou Sim. total. Eu tive acesso a todo o histórico da situação da minha filha. Tá? Eu adotei a minha filha, ela foi vítima de maus tratos, ela era uma bebezinha e ela teve paralisia cerebral, então eu tive acesso a todo o histórico dela, tanto da parte biológica, né, da paralisia cerebral, do nascimento prematuro, tudo quanto histórico de maus tratos dela. Hoje em dia, eu não sei te dizer se todos os SAICAS trabalham com essas informações completas, né? Se tem um dossiê completo da criança ou se eles fornecem, mas é um direito da família adquirir essa história. E é mais ainda um direito da criança também querer saber. Então, se vocês não tiverem acesso a esse histórico, dependendo do SAICA que ela vier, ou da vara da infância que ela vier, que ela vai passar, o processo de adoção vai passar pela vara da infância. Então, ela vai ter tudo registrado lá. Então, vamos supor que eles não falem naquele momento todo o histórico dela, em algum momento vocês terão como constituir um advogado e acessar esse histórico, tá? Para, se ela quiser seguir em frente e saber toda a origem, tal, se tiver alguma obscuridade, alguma situação que foi negada a informação, tá? Mas eles têm tudo registrado, tanto na vara da infância quanto no SAICA. Ô, Dani, Oi? então, o processo da Letícia também, né? Foi de 2010, eu também tive acesso a todo o processo, né? A tudo que era possível, né? Porque tinha situações, tinha coisas ali que eles também não sabiam, né? Mas eu tive todo o acesso. E é o que fala, né? Mais uma coisa para a gente ter em mente essa questão da revelação, né? Que mesmo que a gente escolha não revelar e alguém revele num momento lá na frente, essa criança ela tem o direito, quando ela tiver 18 anos, de chegar, né, na vara da infância e levantar todo o processo dela. Sim, como cidadão de direito, né? Principalmente maior de idade, sem a sua permissão, sem a sua autorização, né? Sem a sua concordância, né? Tipo, você concordando ou não é um direito dela. Se ela bater o pé, ela pode chegar lá para o juiz e falar: quero conhecer a minha história, né? Então, tem sim esse acesso ao histórico. E a questão escolar vai depender, porque, por exemplo, uma criança com 7, 8, 9 já está inserida no ambiente escolar, com certeza uma escola pública, né? Então, dependendo da região que seu filho chegar, ele vai ter que ser transferido de escola,
Então, aí você vai optar, você vai colocar junto com a sua filha, ou você vai colocar numa escola diferente, ou você vai colocar, né, numa escola particular, eu não sei como que você, né, é, pretende fazer. Mas essa criança já faz parte de um ambiente escolar. Posso Se ela- comentar um pouco? Pode sim, só um minutinho, José Maria. Provavelmente não dá para saber se ela vai vir com algum déficit de aprendizagem, com alguma demanda escolar, que vocês precisem dar alguma atenção, que vocês precisem ter um pouco mais de tempo para ela, se ela vai vir alfabetizada, porque tem muitas crianças com algumas situações emocionais que podem ter brecado em alguma fase ali do desenvolvimento e da aprendizagem, né? Então, dependendo da situação, ela vai precisar de um apoio maior, sim, e contar, inclusive, com esse envolvimento da Bianca, de vocês todos, né, ali nessa, para ela sentir que ela está sendo respeitada, se sentindo amada, se sentindo inserida dentro do ambiente familiar que já existe, que ela está chegando. Oi? Ô, Dani, Oi? vou pedir só a permissão e permissão para o José Maria antes de ele fazer a colocação, só para eu finalizar aqui minha fala, porque infelizmente, eu tenho um compromisso, eu vou ter que sair. Tá, joia. Eu comentei, Adri, que você tinha falado antes, porque você tinha um compromisso e você precisava sair na hora que a sua internet caiu. Então, só para finalizar, pessoal, a experiência aqui, que foi quando a internet caiu, sobre a gente está falando da revelação desses medos, das inseguranças, né? Da gente se preparar para as conversas, né? Então, a gente falou da revelação, mas existe essas conversas, né, Márcio, para depois, para as crianças que já vêm, que já sabem da revelação, mas vão existir outras revelações, outras conversas, outras situações. Então, uma coisa que eu queria só dizer para vocês, assim, tudo que vocês construírem com o filho de vocês, é, na história, no amor, na verdade, isso não se apaga. Não é a questão de ele saber da origem dele, de ele ir buscar a origem dele que vai apagar. Por que que eu falo isso? Agora, a minha experiência como filha adotiva. A minha mãe biológica estava sempre ao lado, né, porque fazia parte, era da família. Ela já é falecida, né? E quando ela faleceu, né, então eu posso dizer, eu perdi uma pessoa querida, uma tia muito querida, a pessoa que me gerou, mas eu não perdi minha base. A minha base é minha mãe, ela está aqui do meu lado. Então, isso ninguém tira, essa afetividade, essa construção, esse amor, né? Então, não é a criança saber, a criança depois ir lá conhecer, a criança às vezes vai querer ajudar, né, Dani? Que a gente sabe dos relatos que a Cíntia fala, né? De lá, de até querer ajudar, de saber da situação que a mãe biológica está passando, né? A Cíntia sempre falou, né? E eu falo também. Nunca, eu não perdi a minha base, né? Então, eu queria também finalizar com essa foto aqui dessa geração, né? Que é minha filha, eu e minha mãe. Queria agradecer, Dani, a oportunidade de falar, de trazer um pouco da minha experiência, né? Do carinho que eu tenho pelo Acalanto, tudo que me ensinou, né? Tudo que vem trazendo para mim, que traz para minha filha a mudança que trouxe, né, no meu lar, a mudança que trouxe até na minha relação de conversas mesmo com a minha mãe, né? Depois a gente conversava e ela se sentia, nossa, então na época eu não falava porque eu tinha esse medo, eu tinha essa insegurança, né? Então, assim, o quanto essa abrangência, né, a importância do acalanto e a importância da revelação. Eu quero agradecer a vocês e gratidão por ter me escutado aqui esse tempinho. Nós que agradecemos, Adri, seu trio lindo aí, mãe, você e a Lê, que tá uma moça linda, né? Faz tempo que eu não a vejo, porque depois que ficou online a gente quase não se encontra mais, né? É, E... Mas é isso, agradeço
pela parceria aí, pelo relato de prática, por contar a sua história, contar como que foi, né? E demonstrar que é normal sentir esse medo, né? Que você passou por um processo, o Beto passou por outro, e você vê que interessante, até hoje a Letícia questiona, né? Então, por que que ela não quis ficar comigo? Por que que... Então, essas situações, elas vão permear a sua vida inteira. Até hoje, você mesmo, como uma mulher de 48 anos, conversa com a sua mãe, falando, mãe, por que, né? Ó, hoje eu ouvi uma situação assim, e a sua mãe vai se reconstruindo e pensando, falando, puxa, é verdade, naquela época eu não pensava desse jeito, agora eu já penso, né? E as coisas vão mudando, as situações vão se encaixando, né? Mas o que fica, acho que é o importante, é o que estão falando aqui, né? Da construção diária, movida pelo afeto e pela compreensão, né? Que eu achei linda essa fala aqui agora. É exatamente disso, né? Que o afeto, a compreensão, a tolerância, a paciência, elas fazem parte de todo o relacionamento, né? Com certeza. Independente se é um relacionamento adotivo ou se é um relacionamento biológico, faz parte de todos, né? Então, obrigada aí pela parceria, por compartilhar conosco a sua história e abrir mão do seu tempo aí para poder participar aqui conosco. Imagina, muito obrigada a vocês, obrigada mesmo, é muito um carinho muito grande, uma emoção, né, falando e me segurando também para não chorar, me relembrando de várias coisas aqui, várias situações. E José Maria, obrigada aí de ter atrapalhado o seu momento aí da fala. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, Tchau, tchau. Dri, Bom restinho obrigada. da aula. Tchau. 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 Bom Oi, dia. José Maria, você gostaria de falar agora? Tem algumas coisas. Desculpa, o teu nome é? É Daniela. Ô, Daniela. Então, eu sou pai por adoção de um hoje. Meu filho está com 13 anos, né? Ele chegou com 10 anos. E então tem algumas coisas que a Adriana trouxe que eu fui anotando aqui que eu gostaria de, né, de trazer e também algumas coisas relacionadas que acho que o Márcio, né, perguntou a respeito de adoção de crianças maiores. Sim, Primeiro, essa coisa da história, né, que eu vejo que é super importante é o seguinte: antes, né, até de revelar, é importante que nós, como pais, que nós nos conscientizemos, né, a respeito desse processo de adoção. Quanto isso é importante para a gente, porque a gente efetivamente deseja isso, né? Então, além do amor, né, de tudo isso que a gente sabe, mas eu vejo que nós precisamos ter também que buscar conhecimento a respeito da adoção, o que é a adoção no Brasil, como ela se constitui, a questão da história de preconceitos e tudo isso. Outra coisa é tratar o processo, né, de adoção com naturalidade. Tá? Fundamental que a gente trabalhe isso. Tem algumas coisas também, é o seguinte, a importância de trabalhar a questão de rede de apoio, família, vizinho, né? Essa coisa que a Adriana trouxe a respeito da intromissão de da vizinha. Meu, né? As pessoas precisam ter noção de onde que tipo de pergunta que faz, qual é o tipo de colocação que faz, e do nosso lado aqui, o quanto é importante que nós coloquemos limite nessas pessoas também, sabe? Para não se ouvirmos algum tipo de absurdo, que a gente eduque né, com educação, com carinho, mas às vezes é preciso que a gente seja mais, sabe, diretos, enfáticos, né? Mais enfáticos. enfáticos. Exatamente. Né? Então, para dar limite, né, para as coisas. Se casal, eu vejo que é fundamental alinhar, né? Porque isso que está sendo colocado, quanto o casal efetivamente deseja, né? E que todo mundo esteja alinhado com isso. Registrar, tem uma coisa também para contar, e registrando isso de forma. Eu sugiro uma coisa de álbum. Vai contando, nós começamos a pensar no processo de adoção tal época, e vai registrando isso, né, para depois você ter uma história para contar para essa criança, independente da idade que ela chegue. Né? A criança, né, maior busca motivos para adoção, cuidar, né, da história. Nosso filho tem uma coisa muito importante, né? Ele já sabia, com 10 anos, óbvio, né? Então, uma pergunta que foi fatal, quando ele pergunta para a gente o seguinte: eu posso falar do meu avô, da minha mãe, do meu irmão? Então, é
lidar com isso da melhor forma possível, sabe? Para que crie um ambiente de liberdade de fala, respeitar o momento, né? Da revelação, sabe? Então, é aquele tipo de coisa, falar exatamente, ou procurar saber exatamente o momento que a criança tem condições de entender aquilo que está sendo falado ou não. Tem uma coisa que foi trazida, essa coisa da história dos nossos filhos é um direito nosso como pais. Gente, nós temos direito à história deles. Então, o que acontece? Judicialmente, se alguém disser para vocês que não... o que o juiz pode dizer é o seguinte, ele quer uma petição. E aí você entra com um pedido junto com um advogado para ter direito à história da institucionalização, né? do momento de acolhimento dessa criança ou dessas crianças. É direito nosso. Vocês terem uma ideia, eu tenho 400 páginas aqui de história do nosso filho. Né? São 400 páginas aí que a gente estuda e verifica exatamente o seguinte, até para dar respostas mais assertivas. Uma outra coisa que o Márcio traz a respeito da escola é bem isso, né? Primeiro, conversar com o pessoal do acolhimento para observar que tipo de escola, como é que déficit de aprendizagem, a grande maioria das pessoas, das crianças que chegam, elas terão. Então, que escola, que modelo de escola? É uma escola particular, às vezes fica, vou pagar a melhor escola particular. Só que é a melhor opção para essa criança nesse momento. Tá? O que eu vou oferecer para um, eu tenho que oferecer, tudo bem. Mas é o melhor para essa criança que está chegando. Né? E o processo da escola, que ele menciona, é uma coisa super natural, porque existe um registro do aluno, né, e que acompanha durante todo o histórico. Então, para qualquer lugar que essa criança for, esse registro vai junto. Então, a questão maior é se preocupar exatamente como é que a escola trabalha, que modelo de escola é uma escola mais afetiva, né, que trabalha mais a questão da inclusão, ou é uma escola mais, diretiva. A maior preocupação que nós tivemos aqui foi essa, e eu gostaria de deixar assim, esse depoimento para vocês. Né? Eu vejo que é o que eu posso contribuir com vocês. Excelentes contribuições, José Maria. Vou começar dessa do final, comentando, né? Essa situação que você trouxe relacionada à escola, a gente tem que avaliar mesmo se é a melhor opção. Porque às vezes vai falar assim, nossa, só porque é adotado vai estudar numa escola pública e a biológica está numa escola particular, vai fazer essa diferença, vai, não sei o quê, mas não é isso. A questão tem que ver se a criança vai se sentir bem nesse ambiente, vai se sentir... E eu tenho uma história disso em família, né? Porque ela comentou, ela falou assim, eu acho, a voz da pessoa da minha família que foi adotada falando isso para mim. Eu acho que se naquela época eu tivesse ido para uma escola pública, eu não teria vivenciado tantas dificuldades que eu vivi na escola particular. Porque ela era negra, ela é negra, negra retinta, numa família de brancos. E ela se sentia, primeiro que ela já se sentia mal com isso, porque quando a mãe e o pai chegavam na escola para um evento cultural, alguma situação, e ela se reportava à mãe como, mãe, me dá dinheiro para comprar sorvete na cantina, aí os amigos falavam assim, sua mãe? Porque, né? Porque a mãe era branca e ela branca, bem branca, tipo descendente de alemão, e ela negra. Então, ela vivia essas situações e que ela acha que se ela vivesse numa escola pública, por terem mais negros na escola pública, ela não teria vivenciado esse tipo de situação. Então, é um ponto. Outra questão, a questão da defasagem que o José Maria comentou. Eu tenho 4 filhos, uma adotada e 3 biológicos. 2 dos meus filhos biológicos puxaram para mim a síndrome, eu tenho TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que na minha época não era diagnosticada, então eu fui chamada de burra, de preguiçosa, de lerda, que não queria estudar, um monte de coisa. E fui aprendendo, vivendo com bullying na escola a vida toda, me achando burra, me achando incapaz, me achando incompetente e tal.
até quando a gente amadurece, né? Tem uma época lá que o adolescente amadurece, dá um clique, eu acordei para a vida e aí eu passei a gostar de estudar, repetir de ano, tal. Então, esse é o meu histórico pessoal, né? Mas eu tenho 4 filhos, a minha filha adotada, que é especial, não frequenta a escola. O meu primeiro filho biológico, que tem um TDAH leve, mas não prejudicou ele na vida escolar, muito pelo contrário, ele sempre foi super inteligente, esforçado, era exemplo na sala de aula, tudo. Eu falava, bom, não puxou para mim, né? Porque eu, na época dele, era má aluna. Fui boa aluna depois do 8º ano, quando virou o clique, que é hoje, que era na antiga 8ª série. E ele nunca deu problema. Mas o meu segundo filho biológico e o meu terceiro filho biológico, os dois. Sandra, você consegue desligar o seu áudio, por favor? Tá dando interferência. Joana Dark também tá dando interferência. Eu não consigo desligar o áudio. Quem que pode ser? José Maria, será que se eu te colocar como co-host, você consegue ir desligando para mim os áudios das pessoas que estão falando? Porque eu não consigo encontrar aqui nos quadradinhos. Pode me Vamos ver, colocar que eu encaminho. não consigo mexer, Tá. eu estou mexendo em Zoom. Pode colocar, eu te ajudo. Tá, eu vou te colocar também. Quando um não colocar, o outro coloca, porque. Tá, obrigada, Vinícius, José Maria, obrigada aí pela força. Porque a gente vai perdendo a concentração, né, do que o ritmo do que está falando. Então, e aí os meus filhos foram diagnosticados com TDAH. Severos, fortíssimos, e eles tomam Ritalina, tiveram prejuízo acadêmico, vão super mal na escola. Então, é uma frustração para mim, né? Porque hoje eu me formei professora, eu sou professora, e depois que eu passei por todas essas dificuldades, eu passei aí bem na escola, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, e eles detestam ler, eles detestam estudar, então é uma frustração para mim. Então, são situações que a gente vivencia na escola, né? Então, Márcio, você vai ter que ser forte aí nessa questão para quando a sua criança chegar, você saber que vai vivenciar esses desafios, que é natural, porque a gente vivenciou na nossa época de escola, os bullying da vida, e ainda lidar com a questão dele se sentir meio rejeitado porque ele foi adotado, né? Passou por um processo de abandono, passou por um período de abrigamento, já vai trazer traumas dessa história, né? Então, tudo isso você tem que estar consciente com essa situação aí da chegada dele da escola. Só para complementar uma coisa que o José Maria falou, depois eu já te passo a palavra, ele comentou de fazer um diário. Quando nós estávamos no presencial, todo final de reunião, a gente fazia um registro da reunião, porque é muito importante a gente ter registrado todas as etapas, que nem quando a gente engravida, você não tem o teste de gravidez, fotografa, ainda mais hoje na era digital. A mulher está grávida, pá, fotografa, coloca na rede social. Ah, fez o primeiro ultrassom. Pá, fotografa, coloca na rede social. Ah, o chá revelação, o chá de bebê, o chá disso, o chá de aquilo. Tudo é documentado, tudo é colocado na rede social. Ou, se não é colocado na rede social, é documentado e fica num arquivo no computador, né? A gente tem esses registros desses períodos. Então, a gente sempre orientou as famílias da Acalanto, quando começarem a entrar no processo, irem relatando. Hoje eu participei da entrevista com a psicóloga, eu me senti assim, sabe, fazendo tipo um diário, um registro. A assistente social veio fazer a visita em casa, deu parecer favorável. Hoje saiu a habilitação, hoje saiu, sabe aquelas etapas do processo que a gente vai vivenciando e que é a construção da história de vocês. Porque vocês não vão fazer parte da história do nascimento da criança, mas vocês vão fazer parte da história de todo o percurso que vocês traçaram para a criança se encontrar com vocês, para o seu filho se encontrar com vocês. Vocês vão ter essa história. Então, é muito importante a gente ir fazendo a gente chamava de portfólio. No final do ano, a gente construía tipo um álbum
E a gente inseria algumas fotos que a gente tinha tirado durante o ano, com alguma dinâmica que a gente tinha feito, com alguma mensagem que aquela reunião tinha deixado, né, para cada participante. E daí a gente fazia uma folha padrão, né, com a data, o tema do encontro, e a pessoa ia lá e relatava aquilo que ela aprendeu com aquele encontro. Porque a gente aprende, a gente ensina também o tempo todo, né? Então, com as trocas de experiências, a gente sempre levava alguma coisa. E isso era muito legal. Então, eu sugiro que vocês tenham esse percurso registrado, porque eu parei para me fazer uma reflexão. Eu trabalho com educação infantil, com bebês. E a gente trabalha muito com a questão da identidade. Os meus bebês têm 2 anos. E essa construção da identidade. Então, o que faz parte da identidade de um bebê? Então, no caso, que é a faixa etária que eu trabalho. O nome, com quem ela mora, né? Ela pode morar com 2 mães, ela pode morar com 2 pais, porque hoje em dia as estruturas familiares estão diferentes, né? Então, ela pode morar com uma avó e uma mãe, ela pode morar com um tio e a mãe, né? Ela pode, então assim, faz tudo. Se ela tem um bicho de estimação, o que ela faz nas horas vagas, tudo isso faz parte da construção da identidade da criança. E eu montei um projeto, o que ela mais gosta de comer, do que ela gosta de brincar. Então eu fui construindo um projeto com os meus alunos e as famílias foram mandando as fotos. E são anos, né, de Associação Acalanto, trabalhando com esses temas no terceiro sábado, e eu me deparei com a questão, né, pensar assim, nossa, se fosse antigamente, antes de eu trabalhar com com esse tema que a gente desenvolve aqui na Calanto, eu iria pedir uma foto da gestação, da criança na barriga da mãe. Tal. Mas como eu já avancei um pouco nessa situação, eu não pedi. Não que eu tenha alguma criança adotada na minha turma, eu poderia pedir, porque eu não tenho nenhuma criança adotada. Mas seria contra aquilo que eu já aprendi como profissional, como pessoa e como voluntária da Acalanto, trazendo esse tema tantas vezes, né? Porque as escolas têm esses trabalhos escolares que pedem algumas coisas. E aí, como que vocês vão lidar com essas questões? Como que vocês vão lidar com um pedido desse da escola, quando a escola pediu o histórico da criança? Né? Então, em primeiro lugar, a escola tem que ter ciente que como que essa criança chegou. Então, vocês adotaram um bebê. Só que esse bebê chegou para a escola e ele não sabe que ele é adotado. A escola precisa saber, né? A escola precisa ter ciência desse histórico, tudo, porque numa situação dessa, ela não pede um trabalho desse de escola, conhecer a origem. O meu filho está no 7º ano, quando ele estava no 5º ano, veio um trabalho de escola que ele tinha que contar como que foi a escolha do nome dele, né? Então, vocês já pararam para pensar que seu filho vai chegar com um nome, você pode querer mudar o nome dessa criança, mesmo que ela chegue mais velha? Eu tive uma cunhada que chegou com 7 anos. Ela foi adotada com 7 anos. Eu não lembro se ela foi com 7 ou com. Bom, enfim, ela chegou com um nome. E ela queria mudar o nome dela porque ela não gostava. Daí a mãe adotiva falou para ela: olha, o seu nome é muito importante para você, faz parte da sua identidade, faz parte de quem você é até hoje. Eu entendo que você queira apagar as situações que você viveu e que te trouxeram sofrimento. Tá? É legítimo, dá para entender. Só que, em vez de você tirar esse nome que você não gosta, você pode acrescentar outro nome. Então, ela tem o nome de origem e ela acrescentou na frente do nome de origem o nome que ela gostaria de ter. Como você gostaria de ser chamada?
Daí ela falou o nome como ela gostaria de ser chamada. Então, hoje ela tem o nome que ela gostaria de ser chamada e o nome de origem, né? E hoje ela tem, já é mãe de 3 filhos, ela entende como foi importante esse processo para ela. Ela não ter cortado o nome de origem dela, porque faz parte da construção de quem ela é, do que ela vivenciou, de, né, de tudo que ela construiu. Então, é muito importante esse percurso. Márcio, você gostaria de falar? Sim, mais um ponto. Em relação a. Eu não sei se seria o termo correto, de rejeição ou não haver uma empatia, enfim, não adaptação, seja da criança para com a família ou a família para com a criança. Como que funciona? Eu estou enfatizando esses pontos em relação à nossa visão de que, sim, iremos adotar uma criança não recém-nascida, uma criança que já tem um histórico e não saberemos, né, por hora, o histórico dessa criança até conhecermos. Então, assim, será uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, talvez até 10 anos, e que até a minha esposa, Adriana, havia pesquisado, e infelizmente são as crianças que são, principalmente falando, que são as menos adotadas, né? São Sim, menos procuradas. Então, assim, eu não vou dizer as mais rejeitadas, porque eu acho que é um termo muito pesado. Então, assim, a gente está numa gama de um universo que talvez pode até ter havido, foi para um lar e não houve a socialização, digamos assim, e talvez tenha ido para um segundo lar. Então, essa a expectativa. Como que funciona? Porque não é assim, não gostei, volta. Não, pelo amor de Deus. Então, é, assim, como que funciona essa situação tão enorme, assim, tão complexa? é complexa, é complexa. Por isso que muitas vezes as pessoas reclamam e falam assim: ai, mas é demorado o processo de adoção, ai, mas é muito burocrático, ai, mas é muito difícil adotar. E aí as pessoas acabam recorrendo a uma adoção à brasileira, a uma adoção ilegal, né? Uma situação que pode depois te incriminar lá na frente, porque hoje em dia, com redes sociais, com o exame de DNA ficando pronto em menos de 30 dias. Tudo é tão mais fácil que antigamente essas adoções se adotava lá no sul, você vinha para São Paulo, registrava no seu nome, ninguém nem sabia quem era, porque não tinha rede social, o exame de DNA não existia. Então, era, né, você não sabia nem quem estava levando, né, corre o risco de alguém conhecer alguém que conheceu, que não sei lá, que sabe onde é, corre o risco, mas era muito difícil, né? Eu converso muito com uma amiga que ela é adotada, ela sabe que ela é adotada, né? E ela não quer saber da família de origem, mas quando ela vai na cidade que ela nasceu e que ela foi adotada pela mãe dela lá, hoje a mãe dela é falecida, né? A mãe adotada. Falam assim: você não tem interesse em conhecer, saber quem são seus pais biológicos? Houve uma história lá, né? Um dia eu vou trazer ela, eu tô doida para trazer ela para trazer um relato de prática, mas ela ainda não se sente segura e para falar. Mas eu sempre falo: eu gostaria que você viesse conversar da sua história. Eu acho linda a história dela. E ela foi adotada, ela era bebezinha, acho que ela tinha, não sei se ela tinha uns 2 anos, não, ela era bebê. Foi adotada, aconteceu alguma coisa na cidade, nessa gestação, que a mãe não pôde ficar, e ela sabe que o pai dela, biológico, é muito bem de vida. Porque toda vez que ela chega lá na cidade, as pessoas falam assim para ela: você não quer ir atrás do seu pai? Nossa, hoje você seria milionária, você seria rica, você não precisaria estar trabalhando em 2 cargos, você não precisaria estar fazendo tal coisa, né? E ela fala: não, não tenho interesse.
Então, também isso vai muito da criança, porque ela sempre ouviu a história dela de uma forma tão positiva, de uma forma tão carinhosa. Ela foi tão bem inserida na família adotada dela, com respeito, com amor, com afeto, com tranquilidade, conhecendo a história dela, né? Eu não conheço os detalhes, mas ela foi tão bem trabalhada ali na questão da adoção dela com ela mesma e com a família, que ela não tem interesse nenhum em buscar a família de origem dela, mesmo sabendo que a família de origem dela é bem de vida, né? Porque a parentada dela, ela fala assim, nossa, mas seu pai é super bem de vida, você não tem interesse? Ela fala, não, não quero saber, deixa ele lá. Se aconteceu alguma coisa que ele não pôde ficar comigo, não era para ser. Se eu cheguei na família da minha mãe, teve um motivo, ela é minha mãe, pronto, acabou. Então, né, são situações e situações que você pode viver de cada fase, né? Então, tem que. Eu acho que o amor, o afeto, a sinceridade, Márcio, é tudo numa relação, sabe? E fazem a gente perceber, né? Realmente, essas crianças que vivem mais tempo abrigadas, elas trazem uma história mais de sofrimento mesmo. Então, uma dessas minhas cunhadas, eu tenho 13 cunhadas e 11 adotivos. Porque a minha sogra adotou 11 filhos, tem 14 filhos a minha sogra. Então, tem muitas histórias. A gente tem a história de adoção interracial na família, adoção de grupos de irmãos, adoção de crianças especiais, né? Então, tudo que você pode pensar de adoção difícil tem na nossa família. E essa minha cunhada, ela foi adotada com um grupo de irmãos. Era ela, o irmão mais velho e uma irmã mais nova. O irmão mais velho, com 11 anos, eu falei que ela tinha 7, né? Ela tinha 9. Ela com 9 e a irmã mais nova com 5. Então, chegou um determinado momento, ela queria ir atrás da família de origem. E os irmãos não quiseram. E os próprios irmãos falaram para ela, falaram assim, eu não quero que você vá atrás, porque eu não quero contato, eu não quero saber se ela está bem, se ela não está bem, porque assim, se eu souber que a nossa mãe biológica não está bem, eu não tenho condição hoje de ajudar, de poder assumir uma demanda que a minha mãe possa estar precisando. Então, eles fizeram um acordo lá entre eles e ela não foi atrás, porque ela também, na época, não tinha condição de assumir essa questão material da mãe se ela encontrasse a mãe em vulnerabilidade. E agora ela é mãe de 3 filhos, casada, tem a profissão dela, tem a vida dela, então hoje ela se sente tranquila em fazer essa busca, porque independente da situação que ela encontrar a família dela, a mãe dela, ela vai conseguir ajudar. Se ela encontrar a mãe bem, maravilha. Se ela encontrar a mãe numa situação de vulnerabilidade, ela consegue, por conta própria, sem envolver os irmãos, ajudar. Então, hoje ela está fazendo essa busca dessa mãe, né? E ainda está em processo, já sabe onde vota, não sabe onde mora, mas já sabe que está numa situação vulnerável, sim, que hora está na rua, hora está abrigada em algum lugar, só que como ela não sabe o lugar, ela ainda não conseguiu encontrar definitivamente, então ela está nesse processo de busca, então ela tem buscado essas informações. Né? Mas hoje ela é uma mulher adulta, ela passou por todo esse processo, por todo esse percurso. Então, eu acredito um pouco nisso, Márcio, nessa questão aí dessa troca mesmo de experiências. Mais alguma Perfeito, coisa, pessoal? perfeito. Muito obrigado. Imagina, espero ter ajudado aí. Todas as dúvidas, para mim, ao menos, espero ter ajudado também a todos que estão aí no grupo aí, no chat, que para mim, pelo menos, as dúvidas em relação àquilo que nós buscamos, né, não é com a criança
sabe? Caucasiana, branquinha, de olhos verdes, loirinha, de 2 meses, não. A gente está buscando aquilo que eu falei que minha esposa viu nas pesquisas, né? No, nos percentuais que são, infelizmente, né, as mais rejeitadas. E não é por conta disso, é porque também tem a influência da minha filha, mas também tem aquilo que tocou o meu coração e o coração da minha esposa. Então, hoje eu estou com 54, minha esposa está com 42. Sabemos que se por acaso tentássemos uma outra gravidez, seria de risco, mas ao mesmo tempo também talvez não atendesse a nossa expectativa, aquilo que nós desejamos, que é ter mais uma criança aqui nessa casa para curtir com a Bianca, para crescerem juntas, para serem irmãs e amigas e deixa agora. Eu lembrei de uma situação que você falou que eu esqueci de deixar de fazer a resposta. Você falou da questão, né, de como que é esse processo. É um processo longo, por isso que eu comecei a puxar uma linha, fui para outra e me perdi. Agora que eu lembrei que eu não voltei. O processo é burocrático justamente por isso, porque ele tem várias etapas, né? E ele tem essas questões são demoradas mesmo, porque precisam seguir essas etapas, porque o juiz precisa ter segurança que essa criança não vai ser devolvida. Porque essa criança sendo devolvida, ela vai estar vivendo um reabandono. Ela já teve o abandono da família biológica, daí ela foi para o processo de adoção, daí ela teve uma aproximação com uma família adotiva e ela foi devolvida. Então, nós, né, tanto eu quanto a Priscila, a gente não considera isso como devolução. A gente considera como um reabandono. A criança foi abandonada pela segunda vez. Porque tem todo um processo de aproximação. Então, assim, a gente tem que lidar com a nossa ansiedade, Márcio, justamente por isso. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu quero muito ser pai, é muito demorado, eu quero que isso aconteça logo. E aí você abre o leque para várias situações que você não dá conta. E você atropela algumas etapas, né, que você deveria refletir com mais cautela, ter mais tranquilidade. Você vai atropelando algumas vivências, algumas coisas, e isso lá na frente pode acarretar numa situação que você fala assim: nossa, e se eu tivesse visto isso antes? E se eu tivesse reparado em tal situação? Nessa incompatibilidade de gênios, nessa incompatibilidade de relação, né? Então, esses momentos que a gente acha burocrático, que a gente acha chato, que a gente acha difícil, eles são momentos muito importantes para a gente pegando essas situações que a gente vai dar conta ou não. Então, é muito importante que durante a aproximação, que nem na época da pandemia, fazer uma aproximação online, né? E aí, por isso que teve também muita devolução, porque fazer aproximação online, quando você está online, você não está vivenciando ali tridimensionalmente as situações, né? Você está atrás de uma tela, você não está disputando um brinquedo, você não está disputando um espaço, você não está disputando um pedaço de bife, um chocolate, o último copo de refrigerante. Estou contando isso porque tinha um restinho de refrigerante hoje na geladeira. Aí, antes de almoçar, o meu mais velho, de 19 anos, começou a brigar com o mais novo, de 13, que ele ia tomar o restinho de refrigerante porque ele não tinha tomado nada. Daí o de 13 começou a falar: não, eu também quero. E ele: não, você já tomou tudo, eu não tomei nada. Então, assim, essas brigas acontecem independente de ser adotivo, de ser, né? Acontecem. E aí, já, às vezes, já era uma briga que os dois saem na mão por causa de um copo de refrigerante, entendeu? Então, todas essas disputas, essas situações são normais numa vivência familiar. E aí a gente tem que estar preparado para viver tudo isso. E nem tudo colocar a culpa na adoção. Ah, disputou o chocolate porque é adotado, porque passava necessidade, passava vontade, agora é um esganado, agora quer comer de tudo, agora quer isso, quer aquilo. Nossa, eu tenho 3 esganados aqui em casa, eu nunca vi coisa igual. Nenhum dos adotados é esganado. É incrível. E, sabe, então assim, né, são situações que a gente vive, por isso que essa aproximação ela tem que ser cautelosa. Então, Márcio, quando chegar a sua vez,
que tocar o seu telefone, você está lá habilitado, você entrou na fila, tocar o seu telefone e a vara falar, olha, apareceu uma criança dentro do seu perfil, você quer conhecer? Você veja bem o perfil, se está dentro daquilo que você espera mesmo. Veja se está compatível com tudo que você registrou. Conheça a criança, faça, mas tudo isso tem que ser construído junto com a vara da infância e juventude, tem que estar junto com a psicóloga, tem que estar junto com o assistente social, não pode ser da cabeça. Tem que estar ali, sabe, constante, fazendo as coisas de forma certa, para quando você ter certeza que você quer trazer o seu filho para sua casa. Fala assim, não, é ele mesmo, tá certo, a Bianca tá certa, a minha esposa tá certa, tá todo mundo dentro de casa com essa certeza, aí a gente traz o filho para casa e finaliza a adoção. Entendeu? Mas é no momento de aproximação que isso vai se dar, sabe? No estágio de convivência, tenta ir ampliando esse estágio de convivência se você estiver inseguro. É muito importante você ser sincero em relação aos seus sentimentos e ir verbalizando isso para os técnicos da vara te ajudarem nesse percurso aí. Márcio, tem uma coisa que eu vejo que é importante, né, trazer. A etapa de aproximação e a etapa de convivência. Na etapa de você que pensa em crianças maiores, né, chamada adoção tardia, primeiro, nessa etapa de aproximação, tanto a família, né, o habilitado e a criança também é ouvida. A criança pode dizer, não quero, depois que eu conheci esses pais, eu não quero continuar, eu não quero ir para a casa deles. E nesse período de aproximação, como habilitados também, nós podemos, não deu certo, essa aproximação não deu certo. Agora, a partir do momento que você pegou a guarda para efeito de adoção, período de convivência, aí é outra história. Entendeu? Então, eu vejo e tem uma coisa que eu vejo que é fundamental. A aproximação é uma etapa, convivência é outra, gente. Não se iluda nessa coisa seguinte, olha, aproximação, que lindo, maravilhoso. Tem alguns perrengues? Tem. Mas, obviamente, que a gente só vai realmente vivenciar isso no dia a dia, na convivência. Né? Então, é importante que a gente saiba isso, porque nós passamos por isso, entendeu? No sentido de o período de aproximação é muito diferente do período de convivência. Mas é importante, mesmo que você chegue no período de convivência, você passou pela aproximação, é importante você ir vendo que, de repente, se não está dando certo, você conseguir verbalizar isso para a vara, para eles te ajudarem. Entendeu? Para não chegar na adoção de fato e isso não virar depois um reabandono. Eu entendi realmente, José Maria, na convivência mesmo que a gente vai ter essas situações que a gente vai saber as coisas ou uma coisa ou outra, mas a gente tem que poder verbalizar isso, sabe? Contar com a ajuda desse grupo. Tem um grupo da Calanto também que a gente tem, que chama depois, né, da adoção, que a gente trabalha essas questões. Tem até aqui que já chegou o filho que está fazendo esse curso. Né? Depois, se alguém quiser comentar sobre esse curso que faz com o pessoal da Priscila lá, com a Isabel, é muito válido também. Oi, Márcio. Oi, mais uma dúvida. Só para esclarecer, como que é o processo de aproximação e o processo de acolhimento, né? Como que funciona isso? Só para entender assim, empiricamente, na prática, como que funciona. Porque você falou, de repente, o pessoal da vara liga, vem conhecer tal criança que está dentro do perfil que nós buscamos, que nós desejamos. Então, como funciona esses dois que eu entendi, né? Tanto você como o José Maria falaram, são processos distintos, né? O de aproximação, o de realmente estar dentro de casa, estar dentro do nosso lar, por gentileza. José Maria, você gostaria de colaborar com essa resposta? Claro. Com a sua experiência? O período de aproximação, você tem, juntamente com a equipe técnica do fórum e o pessoal do acolhimento, você tem um período
onde você vai se aproximar dessa criança que foi apontado como que você escolheu, né? Porque na fila, né, nem é fila, mas quando cruza, quando dá um match, né, entre o habilitado e a criança, então você é consultado para saber se você quer conhecer aquela criança. Quero. Então, você tem um período de aproximação, esse contato, né, que você vai e conhece, né, a criança ainda não vai para a tua casa, não sai do serviço de acolhimento com você, e essas coisas vão evoluindo. Então, você visita lá, depois você já pode sair com a criança, você pode, às vezes ela pode já começar a passar alguns finais de semana na casa, tal, e depois volta, e esse período o juiz pode estabelecer aí até 90 dias. Tá? Depois disso, olha, tá tudo certo, tá? Vamos continuar o processo? Aí é o período de convivência. Né? Então, a partir daí, juntamente com o pessoal da vara, eles vão acompanhando como é que está a evolução dessa convivência. Né? E aí o juiz, depois, dentro do que eles relatam, dentro do que eles ouvem, se efetivamente conclui, né, a adoção, né? E esse tempo é muito variado. Tá? Ele varia muito, depende muito realmente da convivência da criança com a família. Até você realmente concluir, e aí o juiz, olha, a partir dessa data, muda-se o registro de nascimento, todo o processo de documento, né? E aí, efetivamente, você se torna pai dessa criança e a criança se torna seu filho. A Priscila, Perfeito. é que a Priscila não está aqui, infelizmente, mas se ela tivesse, ela fala assim, que ela já considera... ela está aqui sim, Pri, você quer falar o que você considera o período de convivência? Você consegue, Pri, falar do período de convivência? Ela falou, tá, mas não consegue falar, tá bom. Ela fala já que o período de convivência é super delicado, é super minucioso, é bem... tem que ter uma responsabilidade muito grande nesse período mesmo, né? Para não acontecer de novo o reabandono. Né? Então, é um período distinto, e ele é importante, faz parte do processo, e se você devolver a criança depois do período de convivência, você está reabandonando essa criança. Então, a gente tem que ter bastante responsabilidade mesmo, né? Enfim, eu queria passar para vocês, porque assim, a gente começou conversando, né, em vez de fazer a parte teórica. E eu queria passar para vocês, mais ou menos, o motivo da gente precisar revelar. É rapidinho, é só uma... Deixa eu pegar aqui, peraí. Onde que eu botei? Tá aparecendo para vocês a minha tela, revelando a adoção? Sim. Sério? Tá. Sim, tá. Então, assim, por que é tão importante a gente trabalhar esse tema? Porque é inerente do ser humano o desejo de conhecer sua própria história e o direito dele conhecer a origem biológica dele. Né? Quais são os motivos que a gente foi falando, é só para relembrar, para não esquecer nada, tá? Então, é a insegurança dos pais adotivos que tem para que essa criança não vá atrás dos pais de origem e abandone os pais, medo da reação dos filhos em criarem uma relação de afeto, em dificuldade de lidar com a adoção. Então, assim, por que a gente tem os grupos de apoio à adoção? Eu acho que depois do advento dos grupos de apoio à adoção,
que são grupos onde a gente pode trocar experiências, as crianças adotivas podem conviver, nós estamos falando a mesma língua, são situações... A gente tem que ir lidando com essa dificuldade de falar de adoção, né? Eu acho que a gente querer esconder que uma criança é adotada ou não da sociedade, dos vizinhos, da família, da própria criança, é a dificuldade de lidar com a adoção. Então, é interessante a gente trabalhar com esses lutos, com essas coisas que a gente tem em relação à adoção, para quando a criança chegar, a gente já ter resolvido todas essas encrencas aí que a gente vai adquirindo na vida, né? E queria mostrar um vídeo para vocês. Que eu peguei no YouTube. Que fala desse tema. Solange Diuana e Eliana Baia, tratando de revelação. Solange, no caso específico da minha filha, eu comprei para ela um livro da Jamie Lee Curtis, Me Conta de Novo a História do Dia que Eu Nasci. Que esse livro tem um bebê, praticamente do tamanho natural, no meio do livro, né? Então eu contava para ela exatamente a história, né? Pegamos um avião, recebemos a ligação, pegamos um avião, fomos te conhecer, não chegamos a te olhar, né, no berçário, porque você já tinha saído, mas a gente encontrou exatamente um bebê com a boca aberta, chorando, com fome. E aí a gente vai contando como ela chegou, o que é que ela fazia, o que os avós sentiram, né? No caso, ela tinha 2 avós, não tinha avô, mas... então, ela, na realidade, a intenção dela foi pegar esse livro e levar o livro para o colégio como se fosse o livro da história dela. Eu não cheguei a fazer o scrapbook dela, mas usei esse livro como a história dela. E ela se identifica tanto que esse livro está com 12 anos, guardado dentro da gavetinha dela, e ela pequenininha chegou a levar para o colégio para mostrar exatamente como ela tinha chegado à família. E ela sempre se disse, né? Eu sou especial porque eu fui escolhida. Eu não cheguei simplesmente nessa família. Essa família me escolheu. Eu acho que isso é um sentimento muito importante. O que é que você acha, aliás, o que é que vocês acham dessa questão de se sentir escolhida, dessa sensação de pertencimento pela escolha? Bem, a gente sabe que você pode ter um filho natural por acaso, por azar, por descuido, por um motivo pouco nobre, né? Tem um monte de motivos para você ter um filho. E assim, ninguém consegue adotar por acaso, né? A adoção, ela requer tanta preparação, são tantas condições que a pessoa, tanto esforço, tanto trabalho, tanto espera, que ninguém adota por acaso. Então, assim, a criança que é adotada, ela realmente, a gente tem que dizer, ela foi desejada, ela foi esperada, ela foi batalhada, ela foi sofrida, né? A gente faz o acompanhamento das famílias nos grupos de apoio à adoção, a gente vê, assim, o quanto as famílias anseiam por esse dia do telefonema. Exatamente. Né? Um grande telefonema, chamada para conhecer uma criança. Então, é importante frisar isso para a criança, né? O desejo que existe pela chegada dela. É verdade. Olha, esse telefonema, gente, é uma coisa assim que abala, mas abala, você tem que parar, você treme, você não sabe o que faz. É uma emoção tão grande, eu acho que... E para a gente também dá o telefonema. Imagino. É muito legal o momento em que a gente dá o telefonema e a gente liga para alguém e fala assim, fulana, olha, tem uma criança aqui para você conhecer. E a pessoa fala assim, ai meu Deus, larga tudo, sai correndo. É muito legal para a gente também. É uma emoção muito grande. É uma coisa que eu me lembro como se fosse hoje. Eu sei o dia, eu sei a hora que eu recebi a roupa que você estava vestida, o jeito que você foi. A gente estava na estrada.
E aí eu disse, para o carro, que a nossa filha chegou. Então foi uma coisa assim muito, muito emocionante, sabe? É um divisor de águas, né? A filiação, a maternidade, a paternidade é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, porque muda tudo. A partir do momento que aquela pessoa chega, entra na sua vida, é uma outra história que começa a se construir a partir desse momento. Né? Então, eu acho que não tem por que ser segredo. Pois é, voltando a essa questão, né, de uma outra história, então que essa história possa ser construída, possa ser escrita dentro da verdade, da honestidade, de uma relação de confiança, né? Porque isso, se a gente tiver uma receita, né, todo mundo pergunta, né, o que fazer, como fazer, se a gente tiver uma receita de bolo para dar, eu acho que a receita é essa: respeito, amor, confiança, acolhimento, e não tem outra história. Vai dar certo. Não é porque é adotado ou porque é biológico que vai dar mais certo, vai ser uma pessoa de sucesso na vida ou não. Isso é problemas todas as famílias têm, alegrias todas as famílias têm. Agora, a forma como cada família vai educar o seu filho é que vai dar um bom resultado. Seja ela biológica, seja ela adotiva. A gente tem inúmeros exemplos de famílias adotivas de sucesso, muito felizes, muito bem resolvidas, mas sempre dentro de uma relação de confiança, de verdade, de respeito, porque falar para a criança a sua história é respeitar a sua identidade, é respeitar a sua origem, respeitar, Respeita quem ela é. Quem ela é. E a adoção faz parte dessa essência. Né? O que é que ela é? Amar quem ela é. Exatamente. Ela tem que se amar, ela tem que se respeitar e ela tem que se sentir importante por essa escolha. Né? Eu acho que toda vez que eu encontro alguém que não teve ainda a coragem ou que não sabe como dizer, eu digo exatamente isso, gente, é de forma natural. Você não deve esperar que a criança faça 7 anos, né, que dizem que é a idade do raciocínio, e que isso já está levado a... Não existe na realidade. Tem famílias também, né, Silvana, que, eu vou esperar ele perguntar. Isso é péssimo, porque muitas vezes a criança percebe que esse assunto não é um assunto fácil na família. Então ela nunca vai perguntar, porque sabe que provoca constrangimento. Ela vai poupar a família. Ela vai poupar desse desconforto. Vai proteger os pais, porque os filhos protegem os pais. Sim. E aí não vão perguntar. Aí o pai entende, a mãe entende, não quer saber, não pergunta, então também não vou dizer. Quando ele perguntar, eu digo. E aí cria-se na família um pacto do silêncio. Ele não quer saber, eu também não quero contar, então vamos seguindo. Até quando? Eu acho que esse pacto é uma coisa de extrema crueldade, não só com a família, mas principalmente com a criança. Bem, o assunto está bem emocionante, vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos com a adoção Exemplo de Amor. E sempre que eu vejo esse vídeo, eu fico feliz. Vocês conseguiram ouvir tudo direitinho? Vocês viram, são 2 técnicas da vara, né? E uma mãe adotiva fazendo uma entrevista. E ela vai trazendo essas angústias, tudo, né? E falou uma coisa aí que eu tinha deixado passar. Essa questão do pacto do silêncio. Quando a gente trata a adoção como um mito, como uma questão que a gente não quer conversar, um tabu, não mito, como um tabu, aquele assunto que, eu não posso falar desse assunto, porque vou magoar a criança. Aí a criança fala, eu não posso falar daquele assunto, porque vou magoar minha mãe. Todas as vezes que a gente trata da adoção como um tabu, a gente tende a ter uma relação conflituosa com nossos filhos. Não dá para a gente ter nenhum tipo de tema tabu com os nossos filhos. Seja biológico, seja adotado, seja... porque, assim, qualquer assunto tabu é meu. Qualquer assunto tabu gera uma barreira. E quando gera uma barreira, demonstra que você não tem aquela relação de confiança. E entre pais e filhos, tem que ter uma relação de confiança. Como é que o filho não vai perceber que ele não pode confiar nos pais? Né? Então, quem que você quer que o seu filho, a quem você quer que o seu filho recorra numa situação de desespero, de problema, de conflito?
ao amigo, ao vizinho do lado, que não tem todo o amor que você tem por ele? Ou a você, que construiu toda uma história de amor com ele? Né? Então, eu acho que a gente não pode ter assunto tabu. E a questão da revelação de adoção, a partir do momento que você decidiu adotar, a segunda decisão é falar, revelar. Por tudo isso que a gente comentou, porque ela tem o direito de saber, porque é a história dela, faz parte da vida dela, e porque a gente não tem direito de se apropriar da verdade dela só para a gente. Não é certo, não é correto isso. E vai dar a sensação de que você não confia na relação de amor que vocês construíram juntos. Né? Eu peguei também uma relação de livros na internet que fala sobre adoção. Alguém mandou no grupo, só que eu não sei se está todo mundo no grupo. E tem alguns livros que são muito legais. Deixa eu pegar, peraí. Já saí de novo. Porque estava fazendo barulho de... Se vocês digitarem no Google, mas eu vou passar para vocês a relação. Se vocês digitarem no Google, vai ter uma relação de livros que fala sobre adoção. Para vocês lerem com as crianças, para vocês lerem antes do filho chegar, que nem quem já está no processo de adoção do irmão aí, é bem legal. Engraçado, eu mandei o link para mim mesma e não chegou. Espera aí. Tá com problema. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, porque parece que eu tinha caído, né? Não, mas tô aqui. Eu vou compartilhar com vocês esses livros. Ó, estão vendo a tela? Tá nesse site, ó, Luneta. Vocês conseguem ver ou tá, a barra de coisa tá em cima? Ó, tá vendo esse site, lunetas.com? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Eu vou colocar no chat também. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para colocar no chat depois. Depois eu coloco, senão eu vou perder. Se eu fizer duas coisas ao mesmo tempo, eu me perco. Então, tem os livros aqui que falam de adoção. Ó, Filho é Filho, que fala que todo bebê nasce da barriga de alguém. Olha que linda a capa. Da Menina Sem Cor, que fala que ainda foi adotada bebê, mas só descobre aos 6 anos. Ela começa a desconfiar e a fazer perguntas ao notar que tem a pele de cor diferente da dos pais. Então, olha só que interessante. Ela é uma adoção interracial e ela foi descobrir aos 6 anos. Então, tem tudo a ver com o nosso tema. Eu acho interessante vocês lerem, buscarem bibliografia. Ó, é proibido falar disso. É tudo literatura infantil, para criança. Ó, é proibido falar disso. Então, diretor, que vive querendo saber sobre a história da irmã adotiva e recebe dos pais apenas silêncio e mistério. Então, a gente não pode tratar a adoção como um mistério, como um tabu, como um assunto que não pode ser falado. Né? Tá vendo? Ó? Eu vou compartilhar com vocês todas essas dicas aqui de livros que vocês podem ler, podem depois que a criança chegar, não precisa ser agora, tá? Pode ser quando vocês puderem. Vou compartilhar aqui no chat, ó, compartilhei no chat com vocês esse site da Lunetas, que tem esses livros que falam de adoção com a linguagem infantil, com a linguagem dos filhos, que vai ajudar até vocês a irem elaborando a melhor linguagem, de vocês trabalharem com eles, que não é a linguagem sensacionalista, né? Que não é a história, sua mãe te abandonou, te largou na rua, te achou na lata, né? Te achei na lata do lixo, não é assim, né?
Às vezes aqui em casa, como a gente trabalha, fala muito da questão da adoção, o meu filho mais velho fala: para, Rodrigo, você foi adotado, né? Falando num tom pejorativo. Daí ele fala: eu não fui adotado nada, mãe, eu fui adotado, né? Aquela coisa, aquelas brigas, como se ser adotado fosse uma coisa ruim, né? Aí eu falo para eles, eu falo: olha, não foi, mas se tivesse sido, não teria problema nenhum, porque seria meu filho do mesmo jeito, né? Então a gente vai desconstruindo essas coisas, vai impondo limites. Eu adorei o que você falou, José Maria, dessa questão de impor limites, de da gente ter que se posicionar em relação às pessoas, porque as pessoas são sem noção, sim. A minha filha é uma filha negra, é uma criança negra, é uma menina especial, ela fez 22 anos agora, dia 8 de novembro, no mesmo dia da Priscila, e ela, todas as vezes que eu passei com ela, hoje ela tem home care, ela não sai mais comigo, mas todas as vezes que que eu saía com ela, que eu levava ela para os tratamentos na APAE, nas instituições, alguém questionava se meu marido era negão. E eu ficava pensando assim, por que raio, razão ou circunstância essa pessoa se acha no direito de perguntar se meu marido é negão? O que essa pergunta vai fazer diferença, essa resposta, né? Se eu falar se é negão ou se não é negão, vai fazer diferença na vida dessa pessoa, né? Porque eu sei que é incômodo